Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, junto com você, para ministrar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu tenho em mente que nós podemos sempre estar em uma posição de auxílio a alguém, assim como alguém está para conosco. E essa forma de buscar alcançar o próximo, ela é muito representativa do aspecto do amor que nós temos pelo nosso semelhante, né? E eu tenho a fé no Senhor Jesus, por isso estou aqui, de que eu posso ministrar hoje, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma palavra que venha ao encontro do seu coração. E a palavra ela está aqui em João, no capítulo 11, que diz assim, João capítulo 11, versículo 20 ao 25. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, é uma palavra conhecida, mas o Senhor pediu para entregar para você. Tocou meu coração, eu estou sempre atento a trabalhar para Jesus. Agora, nós temos aqui uma indagação. A palavra, quando aponta o comportamento de Marta, diferente do comportamento de Maria. Nós podemos sentenciar que a Marta era questionadora? Nós podemos questionar que pela a forma de Maria receber Jesus, deixando ele à vontade, isso significa que Maria cria e que a Marta não cria? Ou elas criam por um prisma diferente? Porque eu não sei se você já ouviu algum pregador falar que Marta, por causa do outro episódio em que ela ficou fazendo as coisas, enquanto Maria buscou a melhor parte, que foi estar com Jesus. Não sei se é por causa disso que nós trazemos essa afirmação de que Marta não se comportou bem quando Jesus chegou na casa dela e de Maria, onde morava também o seu irmão Lázaro, que estava há 4 dias morto. Mas eu não gosto de trabalhar de uma forma que não dê o benefício da reflexão para cada conduta, para cada momento. Eu não vou entrar nesse mérito. Se Maria era incrédula, eu acho que não era.
Talvez ela não tinha uma fé plena, madura, né? Possivelmente, por ser muito atarefada, muito preocupada em resolver tudo, na hora, possa ser que a fé não encontrasse nela um campo pleno para trabalhar. Isso é verdade, pode ser visto assim, e eu também concordo com quem vê assim, não é? Agora, trazer para ela o rótulo de incrédula, eu não trago porque pode ser apressada, quem crê espera, mas ao mesmo tempo Marta dizia assim: se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. E ela vai mais além. Mas sei que se o Senhor pedir, o Senhor vai ser ouvido. É isso que ela diz. Além de ela questionar de Jesus não ter vindo logo, quando ela mandou o recado para avisar a ele que o seu irmão estava enfermo, Jesus não foi logo, porque essa doença era uma doença que Jesus sabia do propósito de Deus, que era um propósito de quê? De fazer um milagre inacreditável. Não era um morto ali de poucas horas, era um morto que já estava cheirando mal, não é? Não dava nem para alguém disfarçar e dizer, não, estava desmaiado, ficou naquele estado de, né, que dizem que tem um estado aí das pessoas que ficam. Mas ele não, ele já estava cheirando mal. Tudo bem, mas Marta não conhecia a mente de Cristo. E o comportamento dela, a personalidade dela, por ser uma personalidade forte, ela queria tudo na hora. Já Maria estava mais madura na fé, mais evoluída e tinha um comportamento que ajudava. Um temperamento. Tendo um temperamento daquelas pessoas que suportam pressão. Você já viu? Gente passando aqueles desafios da vida e parece que nada está acontecendo. Era Maria, irmã de Lázaro. Ela tinha esses nervos de aço, né? E ali ela ficava esperando no que ia dar. Já Marta, ela era muito sensível, sim, no sentido de não uma sensibilidade tão somente espiritual como Maria tinha, mas uma sensibilidade em se expor para o problema. O problema mexia muito com Marta. É natural. Tem empresário que tem uma tranquilidade imensa quando ele atravessa um desafio, né? Sabe resolver problemas, sabe lidar com desafios. Já tem outros que planejam uma saída e querem que a única saída seja aquela que ela planejou e por isso aplicam tanta força, aplicam tanta energia para que se faça segundo a vontade que essa pessoa quer. Então, mas o cerne aqui da questão, além de debatermos um pouco aí nas nossas reflexões bíblicas, do que se trata da personalidade de Maria, do que se trata da personalidade de Marta, eu percebo que Marta, apesar de tudo, tinha um coração de fé, fervoroso. Apenas ela precisava se esvaziar menos dela e se entregar a essa fé. Ter paciência. Se Jesus estava ali, deixasse Jesus conduzir, né, o diálogo. Né? Não é verdade? Deixasse Jesus agora se manifestar. Mas não, ela estava ali pontuando uma saída que ele poderia ter dado. E ela foi pontuar também, e agora você pode também resolver isso. Né? E aí ela se assustou. Quando Jesus correspondeu ao que ele poderia fazer agora, a Marta aí já se assustou, para você ver. Por isso que aí
a gente tem que dar o braço a torcer e entender os comentários a respeito da incredulidade de Marta. Porque ela mandou chamar Jesus e agora falou, e se mesmo assim, tudo que o senhor orar, o seu pai lhe ouve. E Jesus, vou resolver, ele vai ressuscitar. E Marta, eu sei que ele vai ressuscitar naquele dia. Quer dizer, já não confiou mais na solução do problema que afligia ela. Oh, Deus maravilhoso! É tremendo, né? Às vezes você pergunta assim, meu Deus, aquela pessoa pediu ajuda para o casamento dela, o senhor demorou a socorrer, né? Aí quando Jesus diz, não, mas eu ainda posso resolver, aí a pessoa se assusta. Mas você vai resolver como? Porque tem gente que diz assim, só não tem jeito para a morte. As outras coisas têm jeito. Mas Jesus vai além, né? Ele dá jeito até naquilo que já morreu. Um sonho, né? Uma pessoa que pode estar sentenciada a não viver mais aquele sonho. E Deus pode. Deus pode ressuscitar. Deus pode reconstruir sua vida sentimental. Pode. As religiões às vezes querem colocar um tabu. Eu não quero aqui incentivar ninguém a um divórcio. Deus me livre. Não, estamos aqui para ver as coisas comprometidas darem certo. Não é? A gente sabe a dificuldade hoje de muitas pessoas nos relacionamentos e a gente está orando para que dê certo. Agora você imagina bem, não dando, morrendo. E aí? Se Jesus, na época do casamento, não solucionou essa paz aí que precisava no casamento, essa maturidade. O que faltava para ter saúde no casamento? Vamos supor, por um motivo ou outro, na época, você não teve a resposta. Na empresa que faliu, os bens que diminuíram, não sei, pode ser, ou aumentou, não importa. Cada um sente a dor naquilo que passou. Cada um sente a dor conforme aquilo que enfrentou, ou alegria conforme o que conquistou. Isso é muito relativo, isso é muito individual ao mesmo tempo. O que a gente pode ter pela nossa experiência empírica, a gente consegue vislumbrar o que em um outro tipo de situação aquela pessoa possa ter sentido, de dor ou de alegria, né? Porque existe esse mix na vida, e aí a gente ora a Deus para que a gente, se não pode viver sem nenhuma dor, mas pelo menos que um pouco dessa alegria seja levada para a dor, para que a gente tenha um destino equilibrado, né? Sem muitas oscilações, porque essas oscilações não... A alegria é boa, a mega alegria, mas eu sou daqueles que sou mais antes de emprestar um pouco das minhas alegrias para rebater as possibilidades de tristeza, para eu ter uma vida o máximo equilibrada possível. Eu não quero viver emoções tão fortes de conquistas e deixar perder um pouco os pés do chão para enfrentar aquilo que possa me causar dor. Mas Marta e Maria viveram algo que não pôde viver esse equilíbrio, que foi a perda do irmão, essa dor imensa, provavelmente. Ele não era tão idoso, né? Por isso elas ainda estavam na esperança de levar a cura a Lázaro, né? Um homem talvez dos seus 30 aos 40 anos no máximo. E aí elas achavam Lázaro ali com possibilidade de viver muitos anos ainda, muito amigo de Jesus, o homem que fazia milagres. Elas não conseguiram naquele momento, né, buscar ali o equilíbrio da vida e sofreram uma grande perda. Mas essa palavra ela veio com o propósito de lhe dizer que, apesar das perdas que você teve, irreparáveis,
apesar dos sonhos que você acha que são impossíveis de ser conquistados agora. E aí você já, às vezes, já se conformou, já está se preparando para sobreviver o restante do percurso da sua história, já tendo como essa perda como irreparável. Então é seguir em frente, às vezes triste, porque acha que aquela foi grande. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, aqui escrita no Evangelho de São João, que diz no versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Não há possibilidade para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Não há possibilidade deles sofrerem alguma perda que seja capaz de, diante de Jesus, ter qualidade de algo irreparável. Nem a própria morte. Então, essa palavra que o Senhor nos trouxe, você deve tão somente crer que Deus tem um tempo para tudo. Para curar, para dar vida. E ainda diante daquilo que você enfrentou, que você sabe a dor que sentiu, a perda de um irmão, de uma irmã, a perda de alguém na sua vida em estado sã, perfeito, também é uma morte. A perda de um casamento, a perda de um cargo, que você tinha esse cargo como aquele cargo de propósito de vida de Deus, você atuando nele. Para tudo isto, só há uma resposta. É Jesus. Põe os teus olhos firmes em Jesus. Não deixe de olhar para Jesus. Não deixe de crer um só dia. Não deixe um só dia de sua vida sem a principal manifestação de visitação que você possa ter pelo Espírito Santo, que é a presença de Jesus. Converse com Ele. Escute Ele. Confie nele. Mesmo que você ache que Ele não respondeu, a gente está enganado. Jesus nunca deixa de fazer algo por nós. Pode não ser na hora que a gente quis, mas Deus sempre está fazendo, porque Ele é o Verbo. E o Verbo que é o Verbo? É a ação. Então, não fique questionando. Confie e espere. Você não tem dúvida de que Deus, Ele nunca está inerte, nunca parou. Jesus disse que meu Pai trabalha até hoje. Então, vamos confiar. Para terminar, vamos cantar esse hino aqui comigo. Vamos lá? Tá aqui, ó. Vamos concluir essa palavra. É um prazer estar aqui com você de novo em mais um vídeo. Que Deus nos abençoe, né? De um milagre transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Faltou
Mestre, não há outro que não possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, aleluia. Bom, né? Louvar o Senhor. Transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. É aquela voz, eu antes era tinha uma voz que aguentava, viu? Mas o importante foi esse momento com Jesus e você. Forte abraço e até o próximo.